Muito bom dia, pessoal. Estamos dando início ao nosso encontro do grupo de pesquisa Tributação e Economia, dando sequência às nossas atividades de pesquisa aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma satisfação enorme aqui reencontrá-los, ter na presença aqui dos pesquisadores assíduos que estão participando e lembrando, né, que fica registrado aqui a presença daqueles que estiveram online sem nenhum prejuízo de assistirem depois o encontro gravado, mas para efeitos de certificação e comprovação para a atividade de extensão fornecida pela Universidade Federal, é necessário a presença online, a presença em tempo real na atividade. Não basta depois assistir a versão gravada. Deixo registrado aqui, isso aqui fica gravado, né? E depois eu vou mandar esse trechinho para quem vier me perguntar por que que não recebeu o certificado. O, eu tô só puxando aqui a nossa temática, tô puxando aqui a nossa temática do encontro de hoje, que eu já havia compartilhado aos membros do grupo de pesquisa. Eles, obviamente, já estavam acompanhando, né, a nossa, o nosso encontro e eu compartilhei ali na. Cadê aqui? Então, aqui é a temática do dia de hoje. Compartilhei um link ali do Banco Mundial, que fez um estudo comparativo sobre o efeito redistributivo da reforma, né? Então, eu acho que é interessante entenderem ali qual é o contexto do que a gente está falando, mas vamos lá, deixa eu começar aqui do princípio para deixar todo mundo na mesma página. Nós já enfrentamos dois pontos muito importantes nos encontros anteriores e que eles vão servir de base, fundamento para a gente poder entender aqui a discussão de hoje. Primeiro, a ideia de impacto da tributação sobre as atividades econômicas, e a gente analisou o efeito do peso morto sobre a atividade econômica a partir da inserção, da introdução de um tributo. Então, o efeito que isso traz sobre as curvas de oferta e de demanda. No encontro seguinte, a gente falou sobre a diferença entre repercussão econômica e repercussão jurídica, né? Uma coisa é o que diz a lei, eu tenho que recolher, outra coisa é o que acontece no mundo prático, né? Uma discussão bastante polêmica foi estabelecida agora com aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? A partir da proposta de aumento do salário mínimo regional. Então, existe um salário mínimo nacional, né, fixado, definido pelo governo federal, todo ano é atualizado ou não, a depender das intenções do governo. E aí aqui no Rio Grande do Sul e todos os estados da federação podem criar pisos regionais. E aí o governador do estado encaminhou um projeto aumentando em 8%, corrigindo 8% o piso regional. Tudo leva a crer que essa lei vai ser aprovada, né? Haverá aprovação, né? Não há divergência dos partidos, tanto da base quanto da oposição, mas apenas um deputado estadual está apresentando os problemas de se fazer essa medida aparentemente benéfica, né? E ninguém é contra a classe trabalhadora, pessoas que dependem dessa indexação do salário mínimo, de terem um aumento real do poder de compra, ninguém é contra isso, mas a gente precisa olhar para além das intenções. E esse é sempre o mote aqui do nosso grupo de pesquisa, né? Analisar as políticas públicas para além das boas intenções. Não tenho dúvida de que quem formulou a proposta de aumentar em 8% o salário mínimo regional está imbuído de boas intenções, afinal quer reconhecer a valorização aí das pessoas que trabalham e depende desse aumento. No entanto, para além das boas intenções, é preciso entender que efeito isso gera, né?
Afinal de contas, o empregador, que vai ser obrigado a dar um aumento de 8%, porque ele vai ter que cumprir esse piso regional, ele vai fazer de três escolhas qual a ser tomada. Ele vai poder conceder o aumento e repassar esses preços ao consumidor. Então, eu tenho um restaurante e é, eu vou ter que dar um aumento para os trabalhadores no restaurante, e em razão desse aumento, eu vou ter que aumentar o valor do quilo da comida do meu buffet. É, é uma medida, é uma solução, né? Então, encareceu ali o buffet aos meus clientes e eles vão continuar consumindo o meu restaurante ainda com esse repasse aí do aumento do custo para o preço da comida que eu vendo. Uma outra opção é eu não aumento o preço do produto que eu vendo, esse buffet de comidas, né? Esse restaurante, dou aumento para os trabalhadores e diminuo a minha margem. Eu vou lucrar menos. Então, essa é uma possibilidade, né? Vou diminuir o meu lucro. Uma segunda possibilidade, ou uma terceira via, né? Que é essa, a que lamentavelmente acontece na maior parte dos casos. O dono do negócio, ele não quer diminuir a sua margem, ele não quer ou não pode repassar o preço ao consumidor, e ele vai ter que tomar a decisão de fazer algum corte para poder comportar a folha salarial em razão desse novo aumento, do salário mínimo. E aí, quais são os efeitos que depois os dados mostram? Uma redução dos postos de trabalho, uma diminuição e um aumento da informalidade. Alguns estudiosos olham para os dados e se impressionam, né? O volume de pessoas, de trabalhadores informais. É absurdo o número de pessoas que não é nem empreendedor, não tem um negócio, não é, trabalhador com carteira assinada, não é concursado, tá aí. É um. Foram chamados durante algum tempo de invisíveis, né? Pessoas que não são capturadas por nenhuma métrica, nenhum programa. Essas pessoas chamadas de informais, que não têm nenhum vínculo formal, não têm essa demonstração, representam aí uma parcela expressiva da população, passando de 30 milhões de pessoas. Eh, Dizem os números que esses dados estão superando, inclusive, o volume de mão de obra formal. Então, o número de trabalhadores formais acabou sendo superado pelos informais. Então, e aí as pessoas se perguntam, poxa, mas como pode isso acontecer? Por que que isso está acontecendo? Uma das explicações, não a única, né? Obviamente que os fenômenos eles nunca podem ser explicados por um único fator, mas esse é um fator bastante importante, o encarecimento da contratação. Se a contratação custa caro, obviamente que o tomador da decisão, quem está contratando, o contratante, vai sopesar. Bom, não tenho como contratar novos trabalhadores ou os que eu já possuo, não vou conseguir suportar, vou ter que, lamentavelmente, desligar alguns. E aí que vem a parte mais cruel da decisão, a parte mais cruel da decisão e que nem sempre os formuladores da política econômica, dessa política de valorização do trabalho, levam em consideração. Imaginando, voltando para esse meu restaurante ali, que eu tenho, imaginando ali 10 empregados, entre cozinheiros, garçom, pessoal que trabalha no caixa ali, fazem a cobrança. Tem 10 pessoas trabalhando, aumentou o salário mínimo, eu não consigo pagar o aumento para todos, então eu vou ter que reduzir. Dos 10, qual será o critério de escolha para realizar a demissão? Qual que vocês acham que será o critério de escolha? Eu, dentre os 10, vou escolher aquele que é o melhor trabalhador, o mais capacitado e que provavelmente ele vai conseguir se colocar no mercado de trabalho rapidamente. Pensem comigo. Se eu tenho uma pessoa que tem um bom desempenho, é importante para o negócio, trabalha bem, eu vou promover o desligamento dessa pessoa,
Disse a Maria respondendo, né? Certamente não. Eu não vou desligar o melhor. O melhor fica comigo. Eu quero que continue comigo. Dos 10 trabalhadores que estão comigo, qual o que provavelmente eu vou ter que fazer o desligamento? Aquele que tem mais dificuldades. E aqui eu não faço nenhum juízo de mérito sobre, enfim, as condições da pessoa, por que que ele é o de menor desempenho, o pior desempenho, essa pessoa. Estou tratando só num plano abstrato. Por que que eu vou desligar ele? Porque ele não está entregando eh, os melhores resultados dentro do meu negócio. O que invariavelmente é aquela pessoa que normalmente a política pública queria atender. Ou seja, o menos favorecido, aquele que tem a menor escolaridade, mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Por vezes é uma pessoa com idade avançada, a pessoa com idade avançada tem dificuldade de se recolocar. Às vezes é uma pessoa que tem baixa escolaridade, tem dificuldade de se recolocar, não tem condições de buscar um novo posto de trabalho. Em suma, é justamente o destinatário da política pública, que era para favorecer a pessoa mais vulnerável. E aí, lamentavelmente, a decisão sobre o desligamento vai recair sobre este menos favorecido. Então, percebam, para além da decisão se é benéfico ou não, se é positivo ou não, que normalmente a gente olha num primeiro momento, o que que a gente precisa mensurar? Quais são os resultados dessa política? Ela trouxe aquilo que se pretendia, ou seja, melhorou o poder de compra, valorizou o trabalhador. Para aqueles, os melhores, os mais produtivos, os mais eficientes, seguramente eles vão ser mantidos e o empregador vai suportar esse aumento do custo em relação a eles. Aqueles que são mais frágeis, que têm menores condições de se recolocar no mercado de trabalho, vão ser muito afetados. E aí vem o ponto, né? A gente precisa analisar as políticas com base em evidências, com base em números, em dados, e não com base nas intenções. Volto a dizer, essa é a história do Brasil, né? A história não recente, né? A história longa das políticas públicas, muito baseadas nas boas intenções, nas boas ideias, que, na verdade, depois de implementadas, verifica-se que elas são ineficientes do ponto de vista econômico. Então, e aí eu fiz todo essa introdução, né? Eu fiz essa introdução. eh, a Maria fala que consegue pensar em muitos desdobramentos. Pode comentar aí, Maria, se quiser fazer algum tipo de acréscimo sobre os desdobramentos desse tipo de medida, né? É super interessante a gente ter algum tipo de contribuição, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Eh, Professor, o- eu pensei até nesse caso das pejotizações que está aumentando bastante. E no começo a vaga ela era bem mais atrativa. Hoje em dia eu estava vendo vaga para advogado, que eles contratam por fora como se fosse serviço, e estavam oferecendo 1.800 para advogado recém-formado, sendo que no começo as vagas eram bastante atrativas, já que tu reduz os encargos, né, com a contratação. exato, exato. E assim, veja. é, a pejotização e é um fenômeno que precisa ser examinado, né? Porque as pessoas tomam as decisões, não é algo por acaso, né? Não caiu do nada, assim. É uma série de consequências que geram um movimento bastante intenso. Um fenômeno não é assim anedótico do ponto de vista estatístico, ele é muito impactante. Uma massa de trabalhadores deixa a condição de seletista e passa a ser contratado no formato de PJ ou MEI. Então, esse fenômeno está sendo observado. E aí, agora, o judiciário vinha ali dizendo sim, tem vínculo, não, não tem vínculo, sim, não, até que o Supremo Tribunal Federal resolveu afetar, né? E aí ele vai julgar e vai apreciar essa discussão, definindo, esperamos, né, resolvendo de uma vez por todas qual é a posição sobre o tema.
Mas para além da definição jurídica que será trazida pelo Supremo Tribunal Federal, nos interessa aqui examinar os efeitos econômicos. Então, de um lado, né, temos lá contratante e contratado buscando a maximização do seu bem-estar. Lição número um de economia: o ser humano é um agente racional, ele vai buscar a sua maximização. E qual é a maximização do empregador? Diminuir o custo da contratação da mão de obra. Qual é a maximização do empregado? Aumentar o valor que ele ganha, porque na contratação CLT esse valor é encurtado. Nós analisamos na aula passada esse fenômeno. Qual vai ser a repercussão de qualquer incremento, de qualquer item na contratação de mão de obra? Usamos o exemplo do FGTS, falamos sobre a contribuição previdenciária sobre a folha, e isso encarece a contratação da mão de obra inegavelmente. Então, o empregado, ele pensa, poxa, eu não quero todos esses descontos, prefiro que o dinheiro fique comigo. E aí a Maria lança aqui a sua observação, né, o, o, a, o relato de, no mercado, especialmente jurídico, na contratação de advogados, eh, esse custo que num primeiro momento foi barateado, depois começou a repercutir também no achatamento dos valores pagos aos contratados, ainda que com uma carga de incidências menor. E aí a gente se pergunta por quê, né? Se baixou a carga de incidência, a contratação é mais barata, por que que a remuneração média continua diminuindo ou ainda em patamares não razoáveis com o exercício da profissão? E aí, de novo, a economia explica, né? A gente tem um cenário que não é o desejável, né? De formação de muitos profissionais do direito. Essa é a verdade, né? Muitas instituições de ensino formando muitos profissionais, alguns não com a qualidade desejada, não com uma boa qualidade, mas eles são profissionais que são largados no mercado e estão aptos a disputar vagas. Então, se eu tenho muita oferta e pouca demanda, qual é a consequência disso, né? O preço da oferta, do valor da oferta, diminui. Isso daí é também, de novo, lição básica de análise econômica. Não é possível esperar que se aumente o número da oferta. Então, tem muitos ofertantes aqui, eu tenho muitos postulantes ao exercício da profissão de advogado e tenho as oportunidades de trabalho não expandiram na mesma velocidade. Elas são mais ou menos as mesmas. A gente tem uma expansão muito grande ali com o fenômeno da Constituição de 88, então o acesso ao judiciário, a abertura, a ampliação do poder judiciário no Brasil, então isso acontece, né? Mas lá pelo final dos anos 90, início dos anos 2000, essa oferta de demanda pelo serviço, vamos chamar serviço jurídico, ficou estanque, não cresceu. Se não cresceu a demanda de serviço jurídico, e a gente continuou jogando profissionais do mercado, o que que acontece com a média da remuneração dos profissionais? Cai. E aí vem a pergunta, né? O que que nós deveríamos fazer em relação a isso? Uma solução, uma solução, vamos lá, coletivista, estatista, centralizadora, seria vamos pegar e tomar uma decisão, vamos fechar todos os cursos jurídicos no Brasil, deixar aí uma meia dúzia. Durante algum tempo se pretendeu isso. Aí vem um outro lado da moeda, né? Mas a oferta de ensino, a formação, a educação não é positivo, a expansão que houve do ensino universitário não deu mais oportunidades para as pessoas estudarem, isso foi positivo. Mas qual é o ajuste, a sintonia fina que deve ter ali, né? Fechar os cursos, fechar todos eles por um decreto, né? Não fechar, tem que ter um número limitado, ah, a gente vai tirar a oportunidade de pessoas que querem estudar. Deixar aberto, e cursos de péssima qualidade, é importante reconhecer, né?
Lamentavelmente, nos últimos anos, né, e isso não é neste governo, não é no anterior, né, a gente está falando aí das últimas 2 décadas, houve um aumento absurdo do número de cursos jurídicos. E aí a gente vai ver que a oferta desses cursos de qualidade duvidosa, de condições questionáveis de ensino, se expandiu bastante. E aí, a fiscalização que o órgão regulador deveria exercer, né, de verificar as condições, preenche os requisitos mínimos, atende as normas regulatórias do setor, e aí a gente vai ver que tem muito curso que não atende, né, e lamentavelmente continua funcionando. Então, tendo cumprido as exigências regulatórias, me parece que de novo a gente vai voltar para uma solução de mercado, né? O mercado vai acabar regulando. E aí é, é- 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 reside aqui uma diferença na abordagem de cada solução, né? Onde é que vai recair a decisão trágica de dizer você, lamentavelmente, não vai conseguir se inserir no mercado. Então, essa é uma decisão dura, dramática, triste. Eu não gostaria de ser essa pessoa a transmitir a notícia, né, para a pessoa, para aquele estudante, aquela estudante que acalentou a ideia, eu vou me formar em direito, eu vou ter sucesso, eu vou construir a minha carreira. E aí vai ter que alguém dizer, olha, lamentavelmente tu não vai conseguir. Uma solução adotada pela Alemanha, gente, não sei se vocês sabem disso, mas na Alemanha existe uma prova pública estatal que todo estudante de direito deve prestar. É uma prova unificada para todas as carreiras jurídicas. E a pessoa tem, é como se fosse um exame de ordem, mas um exame do Estado, em que pese a pessoa tenha cursado qualquer curso, e pode cursar, para poder exercer uma profissão jurídica tem que passar por esse exame. E essa pessoa pode fazer esse exame 3 vezes. Se for reprovado em 3 oportunidades, essa pessoa esquece a carreira, joga o diploma fora, porque não poderá exercer uma profissão jurídica. Essa foi uma solução adotada pela Alemanha. É a melhor. Esse exame diz: olha, você passou em todas as disciplinas, você se formou em direito, mas você não pode exercer a profissão. É duro. A Maria disse: é bastante duro. Essa foi uma solução adotada pela Alemanha. Outra solução é aquela adotada pelos Estados Unidos, por exemplo. São poucos cursos de direito, pouquíssimos cursos. As universidades, elas têm um ranqueamento meio que natural dos resultados obtidos. Então, eu tenho lá as melhores universidades, as medianas e as ruins. E aí a pessoa se forma no, no ensino médio deles, né? E vai fazer a habilitação para fazer a, o college, né? Vai ir depois para a etapa do ensino universitário. E a depender das notas que ganhou durante o ensino médio, ele vai se ranquear para as melhores ou para as piores. E, eventualmente, essa pessoa não vai conseguir se colocar em lugar nenhum, porque não tem vaga para todo mundo, as vagas são limitadas, as melhores são logo preenchidas pelas melhores notas, mediano, e depois nem nas universidades ruins a pessoa consegue se colocar. Então, o filtro está no ingresso, na universidade. Esquece. Tu não vai poder cursar direito porque você não tem boas notas e você não vai conseguir se localizar, inserir no mercado. Não vai nem cursar a faculdade. É duro também, né, Maria? O que que tu acha? Então, aqui tem um filtro no ingresso no ensino universitário. Um terceiro filtro, né, seria aquele determinado pelo mercado, que é, sem querer, né, o Brasil sem querer, ele não foi uma solução pensada, não foi uma decisão concebida pelo poder público brasileiro, mas acabou sendo o filtro que tem sido aplicado. Então a gente não tem filtro para entrar, qualquer um, vamos combinar, né? Qualquer pessoa consegue entrar na universidade e cursar direito.
no Brasil. A pessoa só não cursa direito se quiser. Aí tem soluções com. Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui. Acontece ao vivo. Eu tava dando bagunça aqui, agora não vai atrapalhar. Então, as pessoas, elas conseguem ingressar no ensino universitário sem nenhuma dificuldade e, eventualmente, passam sem nenhuma dificuldade, concluem sem nenhuma dificuldade. E vocês devem conhecer alguns casos, assim, de colegas que trilharam esse caminho. Tem alguma dificuldade ali no exame de ordem, né? Mas que vão combinar que não é um filtro perfeito, nem longe de ser um filtro rigoroso. Essa pessoa passa no exame de ordem e está aí no mercado. E aí o mercado agora vai selecionar. E aí, como disse a Maria, né, ela narrou e fez toda essa digressão para enfrentar o problema que ela trouxe. Ah, se barateou a contratação da mão de obra, mas mesmo assim os pagamentos, né, dados às pessoas que exercem a profissão jurídica são muito baixos, ainda que tenha sido barateado o custo da contratação. E aí a explicação está aqui, né? Então a gente não selecionou lá no ingresso na faculdade, não selecionou os egressos do ensino jurídico, e aí tem muita gente disputando o mercado. O que que vai acontecer? Contratações em valores aviltantes, baixíssimos. E aí, obviamente, né? Essas pessoas não vão conseguir sobreviver e não tem como se manter durante muito tempo com esse regime de remuneração. E aí, o que que vai acontecer? Essa pessoa que está ganhando um valor muito baixo vai se desencantar e vai sair da profissão, abandonar o direito, e buscar outro caminho na vida. Então, acaba acontecendo esse tipo de solução. Enquanto isso, né, sofre bastante, bate, dá com a cara na parede, tem dificuldades e enfrenta toda sorte aí de desafios. É a solução, digamos, não concebida, não foi planejado, mas que o Brasil oferece aí aos estudantes e formados em direito. E aí você vai ouvir depois o relato, já aconteceu comigo, né? Eu entro no Uber e eventualmente a pessoa pergunta, o que é que tu faz? Eu sou professor. Da onde? Da faculdade de Direito. Eu sou bacharel em Direito, me formei, mas não consegui exercer a profissão, estou trabalhando agora no Uber. O que não é nenhum demérito, não existe, não tem nada de indigno nisso. A pessoa está lutando para sobreviver, buscando uma forma de trabalho. Mas o que entristece é que ela não conseguiu encontrar o caminho, né? Ela não conseguiu se inserir. Quando a pessoa faz essa decisão de forma consciente, né, zero problema, nenhum problema. É triste quando ela tenta, ela se esforça, ela luta e mesmo assim não conseguiu. E aí, obviamente, as explicações em grandes números estão aqui, né? Eu lancei aqui para vocês as explicações sobre isso. O, A Maria comenta isso, se prova até agora com aquele novo decreto que proíbe 100% do EAD, principalmente no direito. Sim, foi proibido, que era uma intenção, né, alguns cursos estão sendo formados 100% em EAD. E, por exemplo, contabilidade. Contabilidade tem cursos 100% EAD. Qual é a qualidade desse profissional? Como é que ele vai se inserir no mercado de trabalho depois? Ele vai ter um diploma, bacharel em ciências contábeis, ahn, mas será que ele vai ter condições de disputar vagas, né? A gente vai colocar muitos bacharéis em contabilidade, mas não tem espaço de trabalho para todos eles, né? E os cursos vão lucrar vendendo esses cursos online, né? EAD, mas em termos de melhoria do bem-estar social, a gente não promove isso. A Tassiane comenta que durante a graduação percebeu que os colegas enfrentavam dificuldades com disciplinas introdutórias que exigem uma base mínima de leitura, interpretação. Essa fragilidade diante de conteúdos com abordagem filosófica e histórica revela o reflexo de um ensino básico
ainda bastante deficitário. E aqui isso relata, o relato da Tassiane é mais evidente impossível, né? O foco de melhorar, e não digo que não tenha sido bem intencionado, né? As políticas públicas de melhorar o acesso ao ensino universitário, permitir que pessoas que não tinham condições pudessem ingressar. O programa ProUni é um programa belíssimo, belíssimo ProUni, porque ao invés de construir mais universidades, o governo comprou vagas na estrutura privada e colocou pessoas a estudar de forma gratuita, né? Ou melhor, não existe almoço grátis, e essa expressão aqui eu gosto de repetir muito, né? Nada é gratuito, então o governo pagou essa vaga. Só que, do ponto de vista do gasto estatal, é muito mais barato pagar a vaga na rede privada do que abrir toda uma outra universidade nova. Então, muitas pessoas tiveram acesso por meio desse programa, que foi muito bem pensado. Só que aí tomou-se um rumo talvez exagerado de oferta, né? E ampliação de vagas completamente desqualificadas. E aí perderam os dois, né? O governo que gastou com essa vaga e pagou uma vaga numa universidade muito ruim e perdeu o estudante, né? Que imaginava que ao se matricular naquele curso, pago pelo dinheiro estatal, teria uma carreira, teria a garantia de sucesso, mas na verdade o que a Tassiane narrou ali é a realidade, né? A formação básica foi muito ruim. Então a gente focou, vamos gastar dinheiro no ensino universitário e deixamos de lado ou demos menos atenção à formação fundamental, básica e técnica, especialmente, né? Então, saiu um estudo recente, né, que uma parcela considerável dos estudantes que se formam são analfabetos funcionais. Gente, que é coisa mais cruel do que isso, né? Tu diz que a pessoa é formada no ensino fundamental, mas ele é um analfabeto funcional, não sabe interpretar, entender, que dirá, e aí vem o ponto da Tassiane, né? Fazer reflexões mais complexas, né? Que exigem um nível, né? Do pensamento um pouco mais sofisticado, mais crítico, que não é ali é, é, possibilitado por essa deficiência muito basilar, né? A pessoa não consegue ler e interpretar, que dirá fazer raciocínio e promover conexões mais sofisticadas. E aí a Tassiane narra algo que todos nós vivenciamos, né? Colegas com muitas dificuldades que estavam na universidade. E aí, com todas essas dificuldades, de um jeito ou de outro, foram passando, passando, com ajuda, passando, e aí chegaram e concluíram o curso, mas lamentavelmente terão dificuldades de se inserir. Então, desviamos um pouco o assunto aqui para falar de ensino jurídico e eu retomo para falar do tema de hoje, que é a tributação do consumo. Falei ali no início, né, e chamei a atenção de um ponto crucial, que é a compreensão do peso morto da tributação e a compreensão da repercussão econômica. É o efeito translativo, né, da tributação, que é o repasse para o consumidor. Compreendendo esses dois fenômenos, nós vamos entender a seguinte realidade. Quando decidimos, como política pública, política tributária, tributar o consumo, nós estamos tributando uma atividade, um movimento, de circulação da renda, em que não se avalia as características pessoais, não se tem como mensurar necessariamente o, o comprador, o consumidor. E o exemplo é clássico, né? Qual é o perfil de quem consome arroz? Eu tenho como mensurar o extrato social dessa pessoa, a capacidade econômica do comprador de arroz. Tem pessoas ricas, classe média, pessoas humildes. Não tenho como fazer uma avaliação. Dá para ter algumas estimativas sobre alguns padrões de consumo mais ou menos conhecidos? Sim, tem como fazer. Mas não dá para se dizer exatamente que a partir da identificação daquele item é possível afirmar que essa pessoa ela é
pobre ou rica. Quem consome eh, cosmético, e aqui vem uma grande, vamos chamar assim, uma grande surpresa para alguns aqui, me digam se vocês sabiam desse dado. Se imagina, né, que as classes mais pobres, mais humildes, não consumam, não, não, não façam consumo de cosméticos. E aí, os dados dos órgãos de estatísticas do Brasil demonstram e comprovam que, na verdade, as classes mais pobres consomem bastante cosméticos, que pode parecer uma surpresa, né? Ah, vamos tributar mais alto, vamos impor tributos mais altos sobre cosméticos, porque quem consome cosmético é algo tão supérfluo que pode ter uma tributação mais alta. Quando vai se perceber que itens de higiene e estética são muito consumidos por classes mais humildes. Então vejam, mais um mito, né, que se imagina e às vezes envolto um certo preconceito de que pessoas mais humildes não podem consumir cosméticos. É, tudo isso para dizer o seguinte: é muito difícil, em termos de política pública, em termos de política tributária, identificar a partir do item o tributo adequado para mensurar a capacidade do consumidor. Então, vou graduar os tributos de acordo com a capacidade econômica, e aí eu vou fazer incidir um pouco mais pesado em quem tem mais capacidade contributiva e um pouco mais brando em quem tem uma menor capacidade. Essa foi a nossa trajetória até aqui. Até a emenda constitucional número 132, nós raciocinamos com esta abordagem. A ideia sempre foi. E aí a gente tem lá as alíquotas variáveis no ICMS, as alíquotas variáveis no IPI, que, segundo a Constituição, diz serão graduadas de acordo com a seletividade. Por isso que eu digo e repito, né, o imposto seletivo criado com a emenda constitucional 132, ele não é uma novidade. Nós já convivíamos com este modulador de alíquotas, princípio da seletividade. O que que se dizia, né? Produtos essenciais devem ter alíquotas menores, produtos supérfluos ou que nós desejamos desestimular, desincentivar o consumo, podem ter alíquotas mais altas. E aí é essa loucura que a gente vive até hoje, né? Com alíquotas variáveis, e aí vem uma discussão sobre se o produto é wafer ou se ele é bombom. E tem alíquota diferente para um ou para outro. Mas qual a relevância dessa discussão? O leite de rosas, ele é um, um desodorante ou ele é um creme de hidratação? Qual é a relevância disso, minha gente? Por que que a gente vai ficar discutindo essa classificação, ah, se a gente não vai conseguir favorecer o mais humilde e a gente não vai conseguir alcançar o mais rico a partir dessa classificação que era a ilusão que se criou. Então, não pode baixar a alíquota desse item, não é admissível, porque esse é um item consumido só pela classe mais rica. E a classe mais rica tem condições de pagar, não pode baixar a alíquota. E a gente vai ver lá o padrão de consumo e, eventualmente, esse item é consumido pelas classes mais humildes. Existe uma série de desinformação e isso gera discussão, contencioso, vocês sabem muito bem. Os contenciosos que absorvem uma energia enorme do processo administrativo tributário, do processo judicial, envolvem classificação fiscal. Então, qual é a NCM do Crocs? Ele é uma sandália ou ele é um chinelo? Pelo amor de Deus, não se deveria gastar um segundo da energia do Brasil nesse tipo de debate. Não leva a lugar nenhum. No entanto, obviamente, que o contribuinte que
está pagando esse imposto e existe a possibilidade de classificar ele numa alíquota mais baixa, vai empreender esforços para tentar buscar essa classificação. Eu lembro de um caso em que eu atuei enquanto advogado, que envolvia a definição de um produto que ele deveria ser injetado só por médico, né? Obviamente ninguém vai pegar e botar na farmácia e injetar na sua pele, que gera uma reação na pele e acaba estufando. E esse processo gerado de reação química na pele, de novo, aplicado somente por profissionais da saúde habilitados. Não, não é possível, não é vendido para qualquer pessoa que vá lá e se possa injetar. Os efeitos são terríveis. Tem uma finalidade, uma aplicação muito específica na medicina. Pessoas com defeitos na constituição muscular, pessoas que têm alguma deformidade, isso pode ser suplantado, né, comatado ali por aquele produto químico, que gera uma reação natural e aí a pele fica estufada, esticada. Evidentemente, vocês já devem estar entendendo, né, que este item também pode ser utilizado para finalidades meramente estéticas. Ah, eu não estou incomodado com essa ruguinha aqui, então eu vou aplicar esse produto, ele vai dar uma esticada aqui e a ruga some. Então, tem uma aplicação medicinal muito específica, utilizada por médicos, cirurgiões plásticos e dermatologistas, e tem, obviamente, aqueles que não têm problema nenhum, deformidade alguma, mas querem trazer ali um ganho estético na aparência. E aí veio a discussão: isto é um remédio, e se é remédio, a alíquota do IPI era muito baixa, ou isto é um cosmético? E aí, obviamente, classificando como cosmético, isso tem uma alíquota muito alta. Então, isso ocupou o meu trabalho, eu, na condição de advogado, e aqui não falo como advogado, né, falo como professor e cidadão, ah, acabei de dizer, essa discussão não leva a lugar nenhum, isso não deveria ocupar a pauta do judiciário. Agora eu, como advogado, agora eu boto um outro chapéu. Obviamente que eu gostei, né? Eu recebi horários, eu ganhei esse debate, eu tive a vitória em favor do meu cliente. Mas, do ponto de vista, da sociedade ali, qual foi o ganho líquido obtido? Um processo ocupou um juiz, ocupou um procurador da fazenda, ocupou um advogado, ocupou tempo para discutir se um produto injetável é remédio ou não é. Então, esse tipo de debate, o que se imaginava conseguir graduar e promover justiça, qual foi o resultado disso histórico? Complexidade tributária, aumento da litigiosidade, insegurança jurídica e acabamos aqui todos sendo prejudicados por isso, né? Cidadãos, consumidores. E aí, obviamente, né, se eu não sei quanto eu vou pagar da alíquota, eu tenho duas soluções como empresário. Uma solução é desistir de trabalhar nesse segmento. É tão complexo, é tão difícil que eu não sei quanto que eu vou amanhã pagar e precificar meu produto, eu vou sair do mercado, não vou ofertar. Todos perdemos, concordam? A outra solução é, bom, eu vou dobrar o preço desse produto. Se a alíquota pode ser 10 ou 20, eu vou ter que aumentar o preço do produto e repassar isso para o consumidor. E esse custo, veja, um peso morto, né, essa cunha que é inserida ali por essa ineficiência estatal, é passada para o consumidor. O consumidor vai pagar um preço mais caro, que é o custo do eventual litígio, o custo de eventual revés numa classificação fiscal. Isso é repassado para o consumidor. Então, este é o cenário que se tentou resolver com a mudança bastante importante que foi implementada pela PEC 45, depois convertida na emenda constitucional número 132. Então a gente muda aqui o vértice do debate da seletividade, ou seja, produtos vão ser graduados de acordo com a sua essencialidade, imaginando que assim a gente vai fazer justiça, e a gente vai mudar o eixo. Agora, o foco não é esse, o foco é neutralidade. E a ideia original da PEC, né, concebida lá pelo CECIF, e o projeto, o desenho do projeto era muito bom, com o qual eu concordava.
projeto era o seguinte: vamos unificar esses tributos do consumo em um único IVA, e esse único IVA ele vai agregar toda a carga tributária desses tributos que estão dispersos, legislações dispersas, confusão tremenda, dificuldade para compreender, vai ficar numa única legislação, num único tributo e com uma única alíquota, que vem o ponto da nossa discussão de hoje. Com uma única alíquota. Então, agora, Crocs é sandália, chinelo, chama do que tu quiser. Leite de rosa é perfume, é shampoo, é loção hidratante. Chama do que tu quiser. Bombom é wafer ou é biscoito? Iogurte é bebida láctea ou é, ou é iogurte? Chama do que tu quiser. Isso não vai fazer efeito nenhum ou vai ter vantagem alguma para a tributação. A gente tira do debate tudo e a carga tributária passa a ser flat igual para todos. É evidente, a gente não precisa nem mensurar que isso traz um ganho tremendo de redução de complexidade, um incremento enorme de segurança jurídica, porque vejam só, qual é a discussão que nós vamos travar? Se só tem um IVA, uma única alíquota, qual é a discussão que eu tenho com o governo, com a fiscalização? Suponhamos que nós tivéssemos adotado um único IVA e um único IVA dentro dos padrões dos países normais, né? Que gira em torno de 10 a 15%. Tem que pagar 10, 15%. É isso. Acabou a discussão, acabou a controvérsia. Um IVA com uma alíquota única para todos os produtos, que obviamente isso vai refletir no preço, mas isso o mercado se encarrega de acomodar. Não foi este o caminho trilhado pelo nosso legislador. O Constituinte derivado promoveu algumas mudanças e depois a Lei Complementar 214 incrementou essas mudanças e trouxe novas distorções. E aí vem o grande tema que pautou e é o objeto ali do estudo que eu compartilhei com vocês e que eu vou aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar para que todos acompanhem também na nossa transmissão aqui. Cadê o compartilhamento? Então, aqui está o estudo, né, que eu fiz a referência dos impactos distributivos da reforma tributária e cenários relativos à isenção da cesta básica. Então, não tem nada mais caro, né, ou que nos preocupe enquanto pessoas preocupadas com o aspecto social, né? Então, do que a segurança alimentar. Não sei vocês, né, mas eu acho que qualquer pessoa minimamente racional não pode ficar indiferente ao reconhecimento de pessoas que não têm o que comer. Pessoas que morrem de fome, pessoas desnutridas e pessoas que padecem das mais variadas doenças por não conseguirem se alimentar. Então, puxa, isso é extremamente grave. E com algumas dificuldades ou não, algumas políticas públicas foram endereçadas no sentido de tentar combater a fome, de diminuir a miséria e diminuir especialmente a questão da segurança alimentar, o risco de segurança alimentar. E aí, como é que a gente promove isso? Bom, um dos pontos aqui é vamos focar uma política tributária sobre a cesta básica. Então, se todo mundo consome itens e cesta básica por definição, aquilo que é mais elementar, nós vamos criar aqui uma redução da tributação sobre a cesta básica, certo? Vejam, uma infinidade de alíquotas antes da reforma, o projeto dizia uma única alíquota para todos os itens. Qual é o problema de se adotar a neutralidade na versão mais radical? Na versão, digamos, dos formuladores originais do projeto.
A consequência de uma neutralidade radical, sem nenhum tipo de exceção, faria com que nós pudéssemos perceber uma regressividade bastante grave, acentuada, que já aparecia no nosso sistema vigente, né? Já aparece no ordenamento jurídico brasileiro, em que proporcionalmente à capacidade de renda, né, aos níveis, os estratos de renda do Brasil, os estratos de rendas mais baixas proporcionalmente pagam mais imposto. Isso é um dado que não tem nenhuma contestação. Afinal de contas, pegue aí um salário mínimo e veja qual é o impacto do encargo tributário sobre um salário mínimo e peguem uma pessoa que tem uma renda que já está no patamar do 1% mais rico, que supere aí 30 mil reais por mês. Então, o peso da tributação vai ser infinitamente menor sobre este tipo de renda do que sobre a renda mais baixa. Então, a isso se dá o nome de regressividade, né? Então, a tributação, ao invés de ser progressiva e alcançar as capacidades econômicas maiores, como diz a Constituição, acaba de forma não intencional, calcando, onerando de forma muito acentuada as rendas mais baixas. Esse é um ponto, esse é um problema. Então, neutralidade radical, neutralidade sem exceção, geraria uma regressividade bastante acentuada. Qual foi a ideia dos formuladores? De novo, volta ao projeto original. O projeto original era endereçar esse problema por meio do chamado cashback. Então, para evitar complexidade, arroz todo mundo paga igual, feijão todo mundo paga igual. No entanto, aquelas pessoas identificadas como nesse, público focal, né, aquele que deve ser abordado com as políticas públicas, ele vai ser beneficiário do chamado cashback. Então, são as pessoas que estão no Bolsa Família, as pessoas que estão nos programas dos governos estaduais, até mesmo em alguns municípios há programas de assistência social. Essas pessoas que estão cadastradas, elas receberiam automaticamente a devolução do imposto. E aí seria 100% de desoneração, certo? Então, se pagou lá R$ 100 sobre a cesta básica, voltaria esses R$ 100 total, integral, para essa pessoa focalizada. É uma solução que me parece bastante inteligente. Reduz a complexidade, quem está pagando o tributo, na hora de recolher o tributo, calcular o tributo, não tem complexidade alguma, não tem nenhuma exceção, não tem nenhuma excepcionalidade, todo mundo paga a mesma coisa. E aí, quem é merecedor, atendido e identificado com a política pública, então foi feito um critério, uma avaliação, essa pessoa vai receber integralmente o imposto de volta. O custo para se fazer isso seria infinitamente menor do que simplesmente desonerar todo mundo. Qual foi a opção adotada pelo Congresso Nacional? Desonerar todo mundo. E aí foi a escolha adotada pelo nosso Constituinte. Foi criada uma cesta básica constitucional que gerou uma desoneração geral para todo mundo que consome produtos da cesta básica. E aí, o rico, classe A, que tem lá uma renda per capita superior a 50 mil reais mês, vai pagar arroz mais barato. E a pessoa que vive de um salário mínimo ou de Bolsa Família vai pagar o mesmo tanto de imposto deste item. Qual é o custo disso para a sociedade? E aí vem um problema que as pessoas não mensuram. Ao desonerar a cesta básica, e aqui, de novo, né, o problema não é a questão alimentar e a intenção muito bem identificada, né, que eu falei aqui, altruísta, generosa, de
preservar e proteger a segurança alimentar. Isso deve ser, obviamente, perseguido pelos governos. Como é que a gente resolve o problema da desnutrição e da fome? Agora, quanto que é o custo de desonerar todo mundo? Rico, pobre, classe média, todo mundo vai pagar menos itens da cesta básica. Isso tem um impacto, e aí os estudos mostram, né, quanto vai custar desonerar. E aí qual foi a solução encontrada lá no Congresso? Como existia e existe uma norma constitucional, que foi uma preocupação de não elevar a carga tributária, mas também não diminuir a carga tributária, ou seja, deixar ela igual antes da reforma e depois da reforma, se eu diminuir a cesta básica, o que, que vai acontecer com os itens que não são da cesta básica? Vão ter que ser elevados. Então, o custo disso vai ser pago pelo contribuinte. E aí, de novo, olha a distorção. Uma pessoa rica, classe média, vai pagar produtos da cesta básica mais barato e não precisaria desse auxílio, dessa ajuda, mas vai ganhar o benefício. Não vai precisar informar nada para ninguém, é só ir no supermercado e comprar com uma alíquota mais baixa. Em contrapartida, o pobre que vai lá comprar um item de supostamente supérfluo, né? Que de supérfluo não tem nada, eu só estou ironizando, obviamente, né? A pessoa vai lá no supermercado comprar um item que não está na cesta básica, ele vai pagar uma alíquota mais alta e vejam, o nosso IVA vai ser o maior do mundo em termos de carga. O IVA brasileiro vai ser o maior do mundo em termos de carga nominal. Então, assim, é justo isso? Que todas as pessoas consumam e paguem uma alíquota padrão, que é essa que vai acabou sendo onerada, né? Para manter a mesma carga, eu desonerei alguns itens e isso tem um impacto tremendo em toda a economia. Itens básicos, né? Quanto mais básico for o item, maior é a gama de consumidores, concordam? Quanto mais essencial, mais pessoas consomem, logo a redução da carga tributária para o consumidor, que é bom, é horrível para o governo. Então, reduzindo a carga tributária para esses itens de consumo amplo, eu tenho a necessidade de aumentar a arrecadação sobre outros itens. E aí, obviamente, a carga, a alíquota padrão foi elevada. Fala-se em 28%, já se falou em 26%. Eu receio que a alíquota padrão vá ficar em torno de 30%. Mas vamos lá, isso é só uma especulação minha, não tenho bola de cristal. Vamos trabalhar com o número do governo. Vamos trabalhar com o número que o governo admite e anuncia. Eles calculam uma alíquota nominal de 26,5. 26,5, minha gente, já é a alíquota nominal mais alta do mundo. E eu estou trabalhando com o menor número apresentado até agora. Então, esse é o problema, né, que eu coloco aqui para vocês, para reflexão, em termos de redistribuição, efeito distributivo da tributação. Então, eu estou direcionando recursos, eu estou supostamente favorecendo camadas da população, reduzindo a carga tributária, e até aqui eu acho que ninguém discorda, né? Poxa, a população tem que poder comer, tem que poder ter acesso a itens de primeira necessidade, ninguém discorda. Agora, como fazer isso? Solução propugnada. Devolve isso em termos de imposto, devolução de imposto. A gente tem mecanismos tecnológicos para fazer isso, gente. Dá para fazer fácil. O governo já. Não, isso não vai ser inventado, isso já existe. O pioneiro no Brasil foi o governo do estado de São Paulo. Eu sempre digo nas minhas aulas de direito tributário, e volto a dizer aqui, né, quem quiser ganhar dinheiro agora, vai lá no estado de São Paulo, cadastre o seu CPF, que você pode ter comprado alguma coisa de São Paulo, afinal os marketplaces são de lá. Você pode ter um dinheirinho lá guardado para você no teu CPF no estado de São Paulo. Então, o governo do estado de São Paulo já faz isso há bastante tempo. O Rio Grande do Sul implementou, eu acho que faz uns 3 ou 4 anos.
essa devolução do ICMS quando você informa o CPF. Então, essa devolução já existe, só que ainda de uma forma muito tímida, muito pequenininha e ainda assim é extremamente burocrática. Aperfeiçoa o que já existe e devolve na veia, na hora, via Pix. A pessoa pagou no mercado, já voltou para a conta. É possível fazer isso, não tem muito. Então eu paguei lá, fiz um rancho lá com o meu salário mínimo, comprei ali os itens, deu R$ 500 a conta. Foi incluído o IVA na nota fiscal, eu já dei meu CPF, no que eu paguei o 100 voltou lá 27, 28 reais de proporcional do IVA para minha conta automaticamente. Pronto, está resolvido. E eu consegui focalizar, identificar aquelas pessoas que precisam ser atendidas. É muito mais eficiente, mais barato, menos complexidade. Mas professor, tem aí um grupo que vai ficar fora dessa política, né? Sim, esse é um problema. Então, vamos pensar assim, eu sou um trabalhador que tenho 2 salários mínimos. E vamos combinar, né? 2 salários mínimos não é nenhuma condição folgada, nenhuma condição, vamos dizer assim, que permita essa pessoa desfrutar de um padrão confortável de vida. Com 2 salários mínimos no Brasil, a pessoa tem muitas dificuldades para pagar suas despesas básicas e essenciais. Esse trabalhador com 2 salários mínimos, ele já vai estar afastado dos programas sociais. E aí, se esse for o critério, né, ainda está dependendo de regulamentação, mas se o critério for ser beneficiado pelo Bolsa Família, essa pessoa que tem uma renda baixa, luta para sobreviver, não vai ganhar o cashback. Então, até onde deve chegar, alcançar o cashback? Quais são as pessoas que devem receber de volta e quais os itens? Bom, aí tem uma discussão que daí não é de natureza tributária, é uma política de assistência social. Obviamente que, do ponto de vista fiscal e finanças públicas, o gestor vai ter que tomar a decisão, né? Eu estou arrecadando aqui sobre uma base, quanto que eu vou poder devolver para a população, tentando ampliar o número de beneficiários do cashback. Também tem uma questão orçamentária fiscal aqui por trás. Mas, em essência, é mais fácil fazer isso e mensurar e graduar do que simplesmente desonerar para todo mundo, favorecer quem não precisaria ser favorecido, porque, vamos combinar, né? Baixar a tributação de forma irrestrita faz com que pessoas que não precisam da desoneração e que não ia mudar em nada a vida dessa pessoa esteja pagando uma carga tributária mais baixa. E aí, esse é o problema que eu reputo aqui, fundamental para a gente entender a discussão que estamos travando agora sobre a graduação e a regulamentação da reforma tributária. A Maria escreveu aqui um comentário. As políticas sociais são focadas só para quem é praticamente miserável. Poderia ter uma porcentagem regressiva do cashback, reduzindo uma porcentagem a cada faixa de salário. Ainda assim seria eficiente. Sim, boa, Maria. Essa é uma ideia, né? Até o Bolsa Família devolve 100%. Do Bolsa Família a um salário mínimo, 70, até 2 salários mínimos, 60, e aí vai devolvendo, não tudo, mas uma parte, né? Essa seria uma boa solução aqui sugerida pela Maria. Mas enfim, tudo isso passa por uma graduação, uma sintonia fina, que eu acho que aqui ninguém discute, ninguém discorda. O problema é quando o rumo é errado. Então, assim, eu queria ir para o norte, mas eu tomei o caminho do sul. Eu estou na direção errada. Aí não tem como. Agora sim, eu quero ir para o norte, mas pode ser 10 graus à direita, 5 graus à esquerda, mas eu vou ir para o norte.
Perfeito. Isso aí é correção de rota que o gestor público pode fazer tranquilamente, né? Eu acho que confiar a classe política é um dos esteios aí da democracia e do Estado Democrático de Direito. Então, confiar a classe política que vai tomar aí decisões de correção. Agora, não pode errar a direção. Qual é o sentimento que eu tenho, assim, de tomar a direção errada, de novo? Então, a gente parece, meus amigos, e aqui eu coloco uma provocação, né? Parece que o Brasil decidiu fazer uma revolução na reforma tributária, uma revolução em termos de política tributária, e a gente deu uma revolução tão radical que foi um giro de 360 graus. A gente deu a volta e voltou para o mesmo ponto. Então, estávamos com uma tributação na direção, e estamos ainda, né, enquanto não for implementada a reforma, uma tributação completamente bagunçada, alíquotas variáveis sem muito critério, sem muita explicação do porquê varia a alíquota de um produto para outro. Depende do governo da ocasião, do lobby de pressão que faz lá no Congresso para baixar a alíquota, subir a alíquota. É assim que funciona hoje. E aí, obviamente, eu, agente econômico, eu vou ver essa bagunça e vou tentar me beneficiar dessas diferenças de alíquotas. E aí vem todas aquelas estratégias que eu mencionei no início do nosso encontro de hoje para tentar driblar essa, esse manicômio tributário, utilizando a palavra aqui do Alfredo Augusto Becker. O, a gente estava nesse caminho, então essa era a direção, é por onde a gente está trilhando até agora. A gente pensou, não, vamos mudar o caminho, vamos ir para uma outra direção com a reforma tributária. Se fez a reforma, deu um giro de 360 graus, é onde é que a gente está de novo discutindo classificação fiscal. É um item da cesta básica, não é da cesta básica. Durante o processo, uma das discussões bastante intensas, né, foi definir se a carne deveria entrar na cesta básica ou não deveria entrar. A gente estava discutindo se carne é um item da cesta básica ou não é. E aí, obviamente, tumultua, polui o debate, coisas que são próprias não da política, mas da politicagem. E isso a gente confunde muito, né? Eu sempre disse, e aqui está o Luiz para testemunhar, né? O Luiz Arthur, eu falei que a disciplina de economia política era a discussão da boa política, que é a arte de governar a polis, lá no sentido grego da expressão. Decisões coletivas, decisões em termos de sociedade. Qual a melhor escolha em termos de sociedade devemos tomar? Essa é uma discussão política. É ser bonito do debate. Agora, politicagem é aquilo que a gente pega nojo, aquilo que a gente sempre associa com o debate rasteiro, que não leva a lugar nenhum. E é o que mais ocupa o nosso tempo. Redes sociais, familiares, amigos, é politicagem, discussão. Vamos comer picanha, não vamos comer picanha, vai ter cervejinha. Gente, isso não é sério, isso não leva a lugar nenhum. Não é um debate sério. Esse debate da politicagem, do populismo, daquilo que não tem relevância alguma, poluiu um debate sério sobre questão séria da tributação do consumo, carga tributária, efeito da repercussão econômica, mensuração das alíquotas, modulação das alíquotas. Isso poluiu o debate, daí começou, não, peraí, mas tem um lado aqui que defende a picanha para todo mundo, tem um outro que acha que não deve ter desoneração da carne. E aí a gente começou a discutir. Pelo amor de Deus, gente. Era o que a gente deveria ter abandonado. Não era para ficar discutindo. Não, mas daí, peraí. A carne tem que ser a de carne, proteína animal, vegetal não. Não, mas dentro da animal, a carne branca sim, a carne vermelha não. Gente, esse não é um debate sério, com todo respeito. Isso não é um debate sério. Nós estávamos falando aqui de coisas sérias, né? Focalizar, mensurar a carga tributária sobre o consumo, pensar em segurança alimentar,
pensar em como atender as camadas mais vulneráveis, um programa eficiente de desoneração para quem precisa, de fato. Aí a gente vem, e obviamente aí tem tudo que é tipo de pressão e gente que se aproveita, né? Tem pessoas do segmento da economia que se favorecem do lobby, vão lá e dizem, não, peraí, insere aqui uma alíquota diferenciada para o meu produto. Eu sou produtor de proteína animal, então vamos lá, precisa botar. Aí vem outro e diz, não, mas eu também faço proteína, mas é vegetal. De novo, perdemos o foco do debate. E isso, lamentavelmente, acaba atrapalhando discussões sérias, né? Que é exatamente como aprimorar o bem-estar social. Então, eu acho que essa é a fundamental preocupação da boa política. Sabendo que os recursos são escassos, de novo, lição número um de economia. Os recursos são escassos. Não existe recurso suficiente para todo mundo. Como nós conseguimos melhorar a satisfação de todos, aprimorar uma condição de vida melhor para todo mundo, dosando, distribuindo de forma mais justa os recursos que são escassos. Essa é a discussão, né? Esse é um debate sério. Então, eu não tenho como multiplicar o orçamento público, ainda que alguns políticos de plantão imaginem que simplesmente aumentando o IOF vai aumentar o orçamento. Essa foi a decisão agora recente, né? E aí a sequência das insanidades vem alguém e diz que vai tributar as remessas de criptomoeda. Gente, não tem estupidez maior a ser dita do que falar em remessa de criptomoeda. A criptomoeda não é remetida para lugar nenhum. Ela não está em lugar nenhum. Ela não está no Brasil, ela não está nos Estados Unidos. Não existe localização geográfica para um criptoativo. Como é que eu vou tributar remessa para o exterior de moeda, de criptoativo? E aí veio a ideia de um gênio, aí tem um outro gênio que diz, não, mas tá, tudo bem, não é remessa, mas as transações com criptoativos, essas aqui é que devem ser tributadas de forma mais grave. E aí a gente vai conseguir compensar aí o buraco do governo. Os recursos são escassos. A capacidade da população em levar recursos ao Estado são limitadas. É limitado isso. Se não for por bem, vai ser por mal. Então, o governo está esticando a corda, ele está puxando, ele está vendo até onde ele pode puxar. Do primeiro dia, do dia número um até agora, foram anunciados mais de 30 medidas de oneração da carga tributária. Então, tem uma estatística lá que diz que a cada minuto, a cada tantos minutos lá tem uma nova medida de oneração. O desejo, a vontade política de fazer o aumento e implementar o aumento, ok, pode fazer. Agora, por bem ou por mal, esse desejo vai dar com a cara na parede. Então, isso vai acontecer e isso é um dos temas dos nossos próximos encontros. Quando eu vou falar para você sobre a tão comentada curva de Laffer. Então, é uma realidade inexorável, uma consequência que vai acontecer daqui a pouco, por bem ou por mal. Do ponto, digamos, organizado, lícito, as pessoas vão começar a tomar atitudes para tentar fugir, ou a gente vai viver uma situação de bastante conflito. E não foram raros os casos em que geraram conflito de aumento da carga tributária. Vocês conhecem muito bem a história e sabem que a sociedade, nem mesmo o Brasil, que é pacífico, nem mesmo nós brasileiros que somos tidos por pacíficos e até, vamos chamar assim, lenientes, né? A gente aguentou. Então, alguma coisa vai acontecer ali na frente, né? Então, volto a dizer, né, em termos de conclusão aqui para fazer o encerramento do nosso encontro de hoje. Em sede de conclusão, eu diria assim que a gente precisa pensar a política tributária dentro de certos estándares do conhecimento que não são questionáveis a essa altura do campeonato, né?
Então, os recursos são escassos, a capacidade de aumento da produtividade brasileira é limitada. A gente deveria pensar em aumentar a produtividade e não reduzir. A gente deveria criar incentivo para ampliar a produção e não diminuir. A gente deveria estimular o empreendedorismo e não diminuir. Porque se a gente não faz isso, não gera esse estímulo, não tem como aumentar de forma sustentável a arrecadação. Uma solução simplista, né, que parece a fórmula utilizada pelo governo atual, é mantém como está, não precisa aumentar a produtividade, só vai aumentando a carga tributária, aumentando a carga tributária e vai criando mais programa e mais benefícios. E aí eu crio o benefício, lanço o programa, não tenho dinheiro, aumenta a carga tributária. Lanço um outro programa, não tem dinheiro, aumenta a carga tributária. E assim é o ciclo vicioso que parece imaginar ser interminável, incessante. E volto a dizer, do ponto mais doloroso, do jeito mais doloroso, mais traumático para a sociedade brasileira, ou de uma forma sutil, vai dar errado. E vai dar errado, e aí depois a gente vai perceber e vamos dizer, poxa, mas como é que deu errado isso? Basta fazer um pouco de leitura, né? Esse é o meu recado para o nosso encontro de hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário, contribuir? Fiquem à vontade, eu vi que vocês participaram aqui no chat. Na medida do possível, eu fui comentando os registros, né? As frases ali no nosso chat. Mas se alguém quiser acrescentar aqui, fique à vontade antes da gente fazer o encerramento. Bom, meus amigos, não havendo aqui nenhuma intervenção, eu agradeço muitíssimo a presença de todos, as contribuições que fizeram aqui via chat, trazendo, trazendo algumas ideias muito interessantes e que a gente continue ainda assim, nesse ritmo, né, com essas discussões, com esse debate, participem, insiram aqui seus comentários, suas dúvidas, perguntas, enfim, é super importante. Para quem vai assistir depois, fique também à vontade para comentar, deixa aqui o comentário embaixo, deixa aqui a curtida também, que ajuda a propagar esse nosso conteúdo para mais pessoas. E até a próxima terça-feira, conto com vocês aqui. Um grande abraço.